estilos diferentes esquerdistas abordados também. Agora sim, me manda real aqui, tá? Sobre, falar economia e governo PT. Eu tava voltando do evento nosso do Congresso no Rio, e a gente encontrou uma galera do mercado financeiro, uns cariocas que moravam em São Paulo, no aeroporto, indo pra São Paulo, mesmo voo que a gente. Aí pararam a gente, parou eu, parou o Kim, parou o Arthur, e falaram, se prepara que, assim, o bicho vai pegar economicamente, vai ter fuga de capital do Brasil, sim, dólar vai subir, sim, isso vai virar inflação, e esse governo não vai conseguir continuar enganando todo mundo como tá enganando. Desde então, fica aí o Haddad tentando arrumar uma... Acho que, sei lá, essas taxinhas parece o Haddad tentando argumentar que ele tem algum tipo de responsabilidade fiscal e tal. Mas no fim do dia, economicamente, você acha que esse governo consegue dar um passo à frente ou eles estão lenhados mesmo? Bom, vamos lá. Vocês encontraram os cariocas que atuam na economia, né, lícita, né? Então aí vem para São Paulo trabalhar. Porque no Rio, realmente, se você quiser desenvolver uma atividade lícita, está cada vez mais difícil. O que acontece, Ana? Hoje a gente está vivendo o exemplo da dinâmica do mundo hoje. O que aconteceu? Os Estados Unidos tomou decisão sobre taxa de juros, aí você tem número de empregos nos Estados Unidos, esses números vão saindo. Os Estados Unidos passa por um período muito interessante, porque eles querem reduzir a taxa de juros, mas porque a taxa de juros está alta para o padrão americano, apesar de estar na casa de 5%, só que a atividade econômica ela está muito alta. Você tem pleno emprego, então as pessoas falam, tem inflação nos Estados Unidos, taxa de juros também subiu. Só que a realidade ela é completamente diferente, porque você hoje tem pleno emprego, tem emprego para absolutamente todo mundo. Além disso, a questão da taxa de juros ela tem menos impacto, porque quando você olha o cartão de crédito, e essa é uma boa medida para a gente ter em relação ao Brasil, quando você pega o cartão de crédito nos Estados Unidos, a taxa de juros é 5%, só arredondando, mas o meu cartão de crédito ele me cobra 20%, se eu não pagar, né, a fatura, ele me cobra 20%, 25% ao ano de juros. Aqui no Brasil, a taxa de juros é 10%, só que o cartão de crédito cobra 400% ao ano. Então, isso é uma ofensa ao consumo, porque aquelas pessoas que consomem e às vezes, tive uma despesa a mais e tal, não sei o quê, eu vou pedalar um pouquinho aqui do meu cartão de crédito pro mês que vem. Esquece, esse cara entra num buraco que ele não consegue sair. Então, do ponto de vista do consumidor, o Brasil é muito difícil. Você não consegue estimular a atividade econômica. E aí entra uma questão dessa taxa da blusinha, que é o seguinte, qual é a justificativa do governo e dos apoiadores dessa medida? É que as pessoas estão comprando as suas blusinhas, as suas calças e outras coisas fora, na China, e com isso quem sofre é a indústria nacional. Mas eles falam isso com uma perspectiva de que aquela pessoa que compra calça jeans por $50, por $40, ela agora, automaticamente, uma vez que está sendo taxada, ela vai comprar a calça jeans do Brasil. Isso não vai acontecer. Você não tem um efeito direto de estímulo à indústria e ao consumo do produto interno se você simplesmente está taxando o externo. Não há, aí é que entra o papel do governo. Você só teria esse efeito se o governo dissesse o seguinte, olha, nós temos que desenvolver a indústria nacional, nós temos um polo têxtil muito importante em Blumenau, por exemplo, tem outros lugares do Brasil, então a gente vai estimular a produção desses núcleos têxteis para que a produção deles seja feita num custo mais baixo e mais competitivo e com isso a gente vai taxar a compra de fora, para a gente, né, dar o fôlego que precisa para essa roda começar a girar aqui dentro. Só que isso não acontece. E quando você olha para o governo, você não tem nenhum projeto de país, né? Aliás, o governo Lula foi eleito, o presidente Lula foi eleito sem apresentar um plano de governo. Né? Foi completamente negligenciada a questão do plano de governo. E agora, a única coisa que se fala, quer dizer, o projeto do governo, primeiro, foi acabar com a lei de responsabilidade fiscal, né? Era o arcabouço fiscal. E o fiscal, que é esse objetivo de déficit zero, ele é irreal, não farão déficit zero. E segundo, ter déficit não é, na sua essência, o problema. O problema está no que você faz do dinheiro que você está contraindo de dívida ou que está desequilibrando a tua conta. E esse dinheiro hoje no Brasil só vai para alimentar e pagar a conta de um Estado
gigantesco. Custeio, né? Cara, custa 120 bi o judiciário brasileiro, Renan. 120 bilhões. Pra gente, os otários aqui que pagam a conta, assistir a juíza muito preocupado porque o bandidinho tá com fio. A gente quer um cajaquinho, quer um cafezinho quente. Sabe? Porra, isso é um escárnio com a nossa cara. Entendeu? 120 bilhões. Aí você olha pro estado do Rio Grande do Sul, que tá absolutamente destruído, que ele não pode ser recuperado, ele tem que ser reconstruído, porque ali você tem problemas gravíssimos naquelas encostas, né, em toda a contenção do sistema de águas do estado, tem que ser reconstruído com tudo que há de mais moderno e melhor. Eles estão falando em 110 bilhões de reais. Não tem esse dinheiro. Tem dinheiro para o judiciário, mas não tem dinheiro para reconstruir o Rio Grande do Sul. Então, esse governo que já vinha estrangulado e tem que garantir o que sobra para investir são 120 bi. 60 vai para o Congresso por causa das emendas. Você tem 60 para investir. O governo vai ter que agora dedicar dinheiro para o Rio Grande do Sul. Acabou esse governo. Sim. Ele vai ter que investir, inclusive, num eleitorado que reprova ele. Exato. Que exato. Aquele Schadenfreude, né? Tipo, agora, beleza, né? Não, a sorte do Lula é que o Eduardo Leite foi muito mal nesse evento. Gente. Sim. Então, Beraldão, parece que eu tô fazendo uma entrevista aqui, mas é mais ou menos isso, pô. É mó bom quando... Às vezes o Beraldo pinta aqui, a gente faz uma aparição aqui na live. Só avisar, tá? Que não deu 20 minutos de programa, já tem 4 mil pessoas ao vivo. Ou seja, tá cheirinho que o programa vai bater umas 7 mil aqui hoje. Beraldo, politicamente falando, quem você acha que seria o sucessor do Lula na esquerda? Para a próxima eleição. Não tô falando um grande sucessor. Tô falando assim, quem eles lançariam para 26? Eu acho que tem duas figuras, Renan. Tem quem é o sucessor do Lula, do ponto de vista de popularidade e penetração do eleitorado de esquerda, que eu só vejo Guilherme Boulos. Nossa, ia falar isso. E tem quem eles vão lançar, né? Imaginando que o Lula, no auge dos seus 82 anos, acho que ele vai ter, sendo muito demandado pela Janja, talvez ele não saia candidato. Quem o Lula lançaria com seu apoio? Eu acho que as apostas do Lula são sempre baseadas em confiança. Quem será meu cachorrinho? Né? E quem mais demonstrou essa capacidade tem sido Fernando Haddad. Apesar de eu achar uma burrice você pegar uma figura que você quer que tenha potencial eleitoral e jogar no Ministério da Economia diante de desafios óbvios, mas parece que também o governo... Não o governo, mas o Lula, ele não... O óculos que ele usa é de realidade virtual, então ele vive ali naquela intimidade do Palácio da Alvorada com a Janja, num mundo absolutamente paralelo. Talvez ele não tenha essa percepção, achava que realmente a economia ia bombar, porque bombou nos outros governos, sem precisar fazer nada, porque o vento de fora vinha soprando muito forte e favorável, só que agora é completamente diferente. Então, a única pessoa que eu vejo ter essa confiança é o Haddad. É confiança e submissão. Teve aquele episódio do Jacques Wagner, né, que relatam que o Jacques Wagner tentou dar um toque no Lula sobre a realidade e a dificuldade política e tal, e que ele tomou um enquadro da Janja, né, que não era para ele voltar com aquele tipo de conversa dentro do Palácio. Então tá todo mundo com medo de falar a verdade pro Lula, e ele também sem nenhuma disposição para ouvir a verdade. Acho que ele vai continuar apostando no Haddad, que não vejo ter chance de vencer uma eleição. O Haddad já foi um péssimo ministro da Educação, saiu com índices, né, deixou o Brasil com posições muito medíocres nos rankings internacionais de educação. Foi um péssimo prefeito a ponto de não ter sido reeleito e está sendo um péssimo ministro da Fazenda. Então não vejo ele com um discurso para dizer que, né, ele que vai transformar o Brasil, que vai resolver problemas e tal. Não vejo isso. O Boulos, falando do outro lado, é um cara odiado pelo PT, né? Porque ele tem luz própria, de uma certa forma, nesse universo da esquerda. O PT tá doido para ele perder. Eu acho que colocou a Marta Suplicy ali para humilhar a Marta, que abandonou o PT, e aí fez ela sair do governo Nunes, um negócio horrível, né? Assim, de uma canalice. Você abandona o prefeito para ser candidato contra ele, e no partido que, né, você rompeu no passado, aí você volta. E acho que o Boulos perde, tudo caminha para uma derrota aqui em São Paulo. Acho que a Marta perde também e o PT vai fazer o máximo possível para acabar com o Boulos como esse fenômeno da esquerda.
Vão conseguir? Eu acho muito difícil porque não tem outro, né? Uhum. Acho que esse é o desafio. Na esquerda, figura pública. Porque, sabe uma parada? Se você começar a procurar quadros que sejam populares e relevantes, que tenham algum brilho próprio na esquerda, você não tem. Todos os que tem, que estão começando a crescer em rede, são do PSOL, tipo Erika Hilton. Uhum. Pô, Erika Hilton, sim, o nome de esquerda mais comentado esse ano foi Erika Hilton. Pra gente entender o nome em redes, o parlamentar. Em redes, a Erika Hilton tá mais movimentada que o Boulos. Então, pô, mas Erika Hilton, você não vai lançar Erika Hilton pra presidente? Não. É quem? Tentar pegar algum influenciador, a gente vai começar a cogitar o absurdo do tipo, não, o Felipe Neto é um nome. Não tem, ele não é um nome. Teria a Janja, talvez, que é mas sem apoio, né? Interno, odiada assim, pelo PT. Politicamente. E aí fica um lance que, assim, parece que essa vai ser uma gestão do PT de destruição, não total, mas uma destruição parcial do mito Lula. Eu falei isso numa live, eu quero saber se você acha... O que você acha do que eu falei ali? Porque basicamente eu disse, vai haver uma destruição parcial do mito Lula. Na política brasileira, você conhece bem, havia a ideia assim, de um Lula grande negociador, uma espécie de um gênio das negociações, capaz de brilhar fora do Brasil e brilhar aqui dentro, e ele daria jeito nesse Congresso rebelde, ele é bom de papo, ele toma uma cachaçinha e resolve tudo no papo. E aí ele ia pacificar as coisas, que esse é aquele lance. Ganhou do Bolsonaro, a eleição foi complicada, chega o Lula, economia dá uma andada, dá uma picanha aqui, abraça um presidente americano ali, acena pra China colar, resolve a situação com o Congresso, o Brasil vai andando e aí toda aquela loucura pós-2013 ia sumir. Obviamente isso não aconteceu. Eu não sei dizer como vai ficar ao final do mandato do Lula a relação dele com aquele eleitorado mais pobre, que é quem sustenta ele, o grande capital dele é esse. Agora, com a classe política, eu acho que a imagem desse Lula místico passou. Quero saber o que você acha. Sim. Bom, o Lula, ele ainda continua na posição de ser a super bonder da esquerda, né? Ele tem ainda essa capacidade de ser um nome que fala, que se posiciona e todo mundo tende a respeitar. Tanto é que o Boulos, que era um pré-candidato a presidente em 2022, ele abriu mão dessa candidatura para ser candidato a deputado federal para apoiar o Lula. O próprio Janones. O Janones era um pré-candidato contra o Lula. Aliás, ele colocava que o grande talento que ele tinha era de se comunicar com uma camada da sociedade de baixíssima renda que só o Lula conseguia se comunicar, mas ele também abre mão para apoiar o Lula e se torna aí um grande defensor do Lula, sobretudo em rede social. Então esse Lula, enquanto estiver ativo politicamente, eu acho que ele sempre terá essa prerrogativa. Porque também o PT sabe que com o desaparecimento do Lula, o PT perde completamente a relevância. É um campo completamente aberto porque não foram construídos os sucessores, né, as lideranças necessárias que pudessem herdar esse espólio do Lula. E o Lula continua não interessado, né, em construir essas lideranças com um pensamento partidário, de grupo político. É ele. O cara foi preso. Ele quer garantir que ele seja sucedido por alguém que vai protegê-lo, que vai, né, fazer aquilo que ele acha que tem que fazer para ele se proteger a família dele e tal. Então, nesse aspecto, eu acho que politicamente, enquanto o Lula viver, ele será a principal voz, a principal cola da esquerda. Com ele fora do jogo, aí vai ser um pega para capar. Porque, veja, diferente do bolsonarismo, que é um movimento em torno de uma pessoa, o movimento da esquerda é o petismo, né? As pessoas se referem como petismo. Tem muito ali da identidade do partido. Só que esse partido hoje, ele está muito irrelevante. E com essa irrelevância, há espaço, diferente das candidaturas para presidente do PSOL, né, que o Boulos foi candidato e tal, que era quase uma candidatura de protesto para marcar posição, fazer bancada e tal. Agora não, qualquer candidatura de esquerda, sem Lula no cenário, tem chance de ganhar. Sim. Então, esse vai ser o pega para capar. Né? Quem vai substituir o petismo? Vai ser o psolismo? Vai ser o, sei lá, alguma coisa. Né? Então, o campo está aberto. Agora, para a população, Renan, assim, tem dois pontos, né? Você tem que alimentar essa questão do social, que o Lula cuida dos pobres e tal, mas você tem que
alimentar o antagonista. É para o pobre votar no Lula ou no candidato da esquerda contra o Bolsonaro, contra alguém, né? Assim, o fascista vem aí, ele nem sabe o que é fascista, mas ele tá com medo daquilo, que aquilo é muito ruim para ele e tal. Então ele fica ali com o painho e votando em quem o painho quer. E isso você só resolve com educação. A pessoa você tem que esclarecer a população. A população está com esse nível de educação que nós temos aqui, né, horroroso. Então isso você não consegue vencer a partir da razão, não nesse momento. Então acredito que a esquerda ainda terá essa força pela ignorância do eleitor. Maravilhoso. Eu tô nessa. Eu acho que vai ter uma queimação em cima, mas embaixo ele ainda mantém um prestígio com essa galera, até porque não tem nenhuma perspectiva de melhora econômica para essas pessoas. Zero. E aí, assim, quanto tempo você tem? O Beraldo temos aqui mais uns 10 minutos, Então vou explorar aqui você mais um pouco. E Pablo Marçal e Bolsonaro? Como você vê essa espécie de... Porque assim, muita gente começa a antecipar, o Pablo Marçal pode ser o sucessor do Bolsonaro no coração do bolsonarista, no sentido de o bolsonarista, ele hoje não tem grandes aventuras com o Bolsonaro, mas ele pode ter grandes aventuras com o Pablo Marçal, né? Pablo Marçal agora soltou um post lá, São Paulo vai ter um prédio de 1 quilômetro, ele começa a ficar viajando na maionese, tipo, já passou a discussão do plano diretor, mas vai permitir, porque eu vou fazer, né? Porque é um boquirroto, ele vai falando o que ele pensa e tal. E aí? O que você acha? O Bolsonaro veria ele como uma ameaça ou em certa medida não? Não, hoje a figura do Pablo Marçal ela é muito mais comercial do que política, né? Então essa aliança do Marçal com o Bolsonaro, né? Então o Marçal hoje ele é escravo, dependente da validação do Bolsonaro. Para ele faz sentido, porque ele quer ter visibilidade, o discurso dele, nos cursos dele, nas palestras e tal, é um discurso muito mais conectado com a direita, com as pessoas que querem prosperar. Então ele tá tudo alinhado ali e hoje quem tem um universo maior de apoiadores ou de simpatizantes ou de pessoas que votaram nele em 2022 porque não queriam votar no Lula, enfim, é Bolsonaro. Né? Então, para ele, comercialmente, faz muito sentido essa aliança com o Bolsonaro. Agora, o Marçal vencer uma eleição pode acontecer, estamos no Brasil, claro, né? Tudo pode acontecer, ele teve 290 mil votos para deputado federal, depois não conseguiu exercer o mandato, mas, enfim, né, teve a sua votação. Quando a gente imaginar o Marçal num cargo executivo, para ele é o pior negócio de todos, porque ele vai se queimar numa velocidade absurda. Porque exercer um cargo executivo exige uma habilidade de negociação, ouvir muito desaforo, ter estômago para aguentar todas essas nuances da política que um cara que só quer faturar, ele não está preparado para isso, né? Agora, do ponto de vista do público, Renan, o público, né, você olha para o que era o Bolsonaro no exercício do seu mandato como deputado federal, que defendia benefício para o militar, que era contra a privatização, que, enfim, tinha todas as pautas corporativistas do Estado inchado e tal, e aí ele faz uma metamorfose para esse Bolsonaro super liberal em 2018 e se elege. Por quê? Porque a eleição é circunstância. Né? Assim, ele não era só a grande novidade, mas ele estava com um discurso muito duro contra a violência, o crime organizado, e também com esse discurso liberal do ponto de vista econômico, que era o que a população estava ávida para ouvir. Né? Então, o que é melhor? Você apoiar um cara que vai, né, isso para a pessoa que, enfim, não é muito politizada, está aí no dia a dia, o Meirelles, porque a economia, porque é o PIB, ou é o Bolsonaro que vai dar um tiro na cabeça daquele vagabundo que te assaltou e roubou o seu celular? Porra, é o Bolsonaro, entendeu? Então, as pessoas estão querendo ver uma mudança, e como essa mudança não veio pela social-democracia do PSDB e toda a diplomacia de Fernando Henrique Cardoso, as pessoas, enfim, a situação também foi piorando muito, cara, as pessoas querem dar tiro, quer ver o bandido morrer. Quer ver assim, uma destruição da bandidagem, entendeu? Quer ver um Brasil do ponto de vista econômico funcionando de forma completamente diferente do que funciona hoje, onde o Estado é contra
o empresário, é contra o empreendedor, é contra o contribuinte. Isso não pode, que é um dos grandes problemas da reforma tributária. Você vai fazer uma reforma tributária, mas não vai reformar a Receita Federal, que vê o contribuinte, que vê a mim e a você, como um mal, uma praga a ser combatida, sabe? Questões tributárias ocupam um maior percentual do sistema judicial brasileiro, que custa 120 bilhões de reais por ano, porque um burocrata não consegue tomar uma decisão favorável ao contribuinte e joga o contribuinte para o sistema judicial. Então isso tudo está errado, né? E o contribuinte está muito pressionado, o eleitor está a pé da vida e ele vai reagir. Então quando ele olha o Marçal, você dizer que se o Marçal encaixar o discurso certo, vão ter pessoas que, cara, eu não tô nem aí, não sei quem é pra Marçal, mas eu quero que esse cara... Bota esse louco aí, que era o argumento do eleitor pró-Bolsonaro, né? Bota esse louco aí, é melhor do que esses ladrão. É isso, entendeu? Essa percepção simplória. Agora, olhar o Pablo Marçal do ponto de vista da contribuição política dele e dos posicionamentos políticos dele ao longo dos últimos anos, não há uma legitimidade política, ideológica, entendeu? Não dá. Eu sinto isso, que assim, eu creio que pra quem nos acompanha, né, a gente explicar do Marçal é meio tranquilo. Só que a gente não pode incorrer no erro que a esquerda tem, porque naturalmente um eleitor de esquerda não vai votar no Marçal. Então cabe, por exemplo, o cara do Meteoro vai virar, esse Marçal é uma aberração. E pra eles é o suficiente. O problema é explicar pra uma pessoa que tende a votar no Marçal que o Marçal não é competente, dado que essa pessoa não acha que ele é uma aberração. Né? Sim. E esse é um grande erro da esquerda, porque com o Bolsonaro, assim, gente, o Bolsonaro é um fascista, tá? Todo mundo viu, então tá ok, é só não votar no Bolsonaro. E na verdade, eu não sou fascista, pô, a Globo, não sei o quê. E quem fica embolhado acha que basta você denunciar uma característica negativa do sujeito para a própria bolha, aquilo não é se basta, aquilo funciona. E a gente não pode incorrer no erro deles. E esse é um ponto, porque a gente tem que pensar e entender o perigo de um cara como o Marçal com uma análise generosa sobre o tal do Pablo Marçal. Porque se a gente ficar dando uma de Meteoro, Brasil, que é o lance de... Olha, você é uma aberração. Ou, senhor Pablo Marçal, você é um fascista. Sabe, e numa dessas, as pessoas não vão falar, tipo, nossa, que idiota. Né? E a gente não pode ir nessa linha. Por quê? Porque eu vi o Guga Noblar, ele encontrou o Pablo Marçal no Congresso. Ridículo. Cara, o Pablo Marçal deu um baile nele. Ele, né? Por quê? Você é um charlatão ali. Me prova que eu sou um charlatão, não sei o quê. Porque é difícil, né? Como ele prova que é um charlatão? Uma pessoa que tá tendendo a votar no Pablo Marçal não acha que ele é um charlatão. Não, e ele dá argumentos que, realmente, ele veio 144 carretas para o Rio Grande do Sul. Aí o pessoal fala, e o que o Guga Noblar fez? Nada, entendeu? Tá aí enchendo o saco dos outros. Então o cara perde a razão. Agora, tem uma outra questão muito importante também, Renan, que é a circunstância da eleição. Né? Uma coisa é a gente ter o Kim Kataguiri para defender e fazer campanha. Outra coisa é você ver uma campanha onde não há candidatos. Né? Então fica pior essa missão de você querer argumentar contra um determinado candidato que conta com uma simpatia grande de um público que circula nesse ambiente da direita brasileira e você dizer, não vote no Pablo Marçal. Ok, mas aí eu voto em quem? Né? Vai vir essa demanda. Então o desafio também é esse. Qual que será o cenário eleitoral? Né? Porque espaço tem. Então assim, o Kim candidato com a substância que ele tem, com a articulação que ele tem, com a capacidade de debate que ele tem, com a experiência que ele traz. É um gigantesco candidato. Né? Assim, pega o João Campos, para falar de políticos jovens, pega o João Campos, prefeito do Recife, e compara com o Kim Kataguiri. Cara, não tem comparação. Entendeu? Não tem comparação. Então, o nosso desafio é esse, apresentar para o eleitorado uma alternativa com muito mais substância, preparo, capacidade para atuação política do que pessoas que vêm, né, assim, surgem do nada e se aproveitam aí de uma determinada circunstância momentânea. É osso. Assim, a gente tem capacidade de fazer isso. Eu só fico, que é pra mim a grande desgraça, é partido, né, cara? Como é que pode, assim, o próprio partido Kim soltando notinha boa pro Pablo Marçal. Aliás, eu vou fazer um registro aqui. Os exemplos
que o União Brasil vem dando do lado nojento da política brasileira, e não só com o Kim, fazendo isso também com o Ronaldo Caiado, a própria Tereza Cristina, senadora pelo partido, que tem, né, suas pretensões de ser candidata e tal. O partido não pode fazer isso. Sabe? O partido, se o partido quer levar a sério o seu projeto de partido, de crescimento, sustentação partidária, o partido tem que ajudar os seus pré-candidatos a crescer. Até porque, para o próprio partido, é melhor você ter um pré-candidato que você ajuda a crescer e ele lá na frente, talvez ele não se viabilize como um candidato competitivo. E eu concordo, a União Brasil é um grande partido, precisa ter candidatos competitivos. Mas você se coloca, né, coloca o partido numa posição melhor para negociar. Mas não, assim, você já vende a mãe antes do cara pedir. Então, cara, que papelão, sabe? Papelão, que coisa papelão, nojenta. papelão. Ridículo. Deplorável. E aí a gente fica nessa situação de nós temos um pré-candidato que na Atlas está com 8,9%, ou seja, completamente na briga, que está em segundo lugar no público jovem masculino, ele vai muito bem no público jovem masculino, que é um público multiplicador, é a pessoa que mais fala e consome política. Ou seja, ele tem uma capacidade de multiplicar esse voto, de avançando para as pessoas mais velhas. Porque lembrando, quem tem voto, especialmente de mulheres mais velhas, é um voto de memória. Em geral, um voto governista. É o prefeito tal, não, eu voto nele. Esse voto não é isso. Aquela coisa assim, se o neto engajado virar, ô vó, você vai votar em tal coisa? Lá, tudo bem, eu vou votar. Não é para votar na Erundina? Não. Então, assim, tem tudo lá pro Kim, sabe? Mesmo tendo sido, vamos lembrar, o Kim foi sabotado pelo próprio partido durante 6 meses. E ele tá lá com 9% no cenário que tem Datena e Pablo Marçal. Sim. Mesmo num cenário desses, ele, sabe, ele tem uma consistência, porque, pô, a gente olha a pesquisa, de fato, o Kim ressoa num público jovem, bem informado, que é o nosso público, que não entra Marçal, não entra Datena, uma galera que falou, pô, tem algo de novo aí? Né? E aí tem um ponto que pra mim é o ponto central, esse público, ele tá envelhecendo, esse público votou no Arthur em 2020, vários são novos eleitores, esses eleitores, eu vou de Kim. E esses caras vão continuar envelhecendo, isso vai aumentar. Em 2028, na próxima eleição para prefeito, se Deus quiser nós vamos ter partido, a gente entra na eleição para ganhar. Sim, certamente. É uma eleição que a gente concorre aqui pra gente entender, para ganhar. Vamos supor que o Kim, vamos supor que você queira concorrer a prefeito. O Kim pede. Bom, o partido tá lá, o partido já estaria fazendo campanha desde cedo, já validando, trabalhando para montar a base aqui, trabalhando para ganhar a eleição, sem essas conversas assim, estamos estudando, não sei o que, não. Pá, e ir pra eleição para ganhar. Saber que a gente vai entrar num debate, vai bem, que o nosso tempo de TBV vai ser bem usado. É um outro game, porque, volto a falar, aquele cara que aparece na pesquisa hoje com 18 anos, na próxima ele vai estar com 22 anos. Exato. Novinho. E o cara que hoje tá 22 vai estar com 26. A gente não traiu esse eleitor pra esse eleitor. Não, agora eu larguei, eu vou pra... Não. É um eleitor nosso. E eu acho isso muito preocupante pros nossos concorrentes. Eles ainda não se atentaram que a gente fidelizou um discurso e fidelizou um público que tem a gente a grande referência. Por isso que eu não tenho medo de Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal fala para outro público. Sim. E essa galera mais nova, beleza, Marçal, tá, você é um meme, mas não é candidato, né? É isso, então, é isso.